O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E antes desse vídeo começar, como eu sempre peço pra vocês, se inscreva no canal, me segue no Instagram, me segue no Twitter, me segue em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição pra você. E caso este seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, eu acho que nesse vídeo em específico eu preciso avisar algumas coisas pra vocês. Prazer, meu nome é Mike Santana e eu vou falar sobre o tema da redação do Enem deste ano. E caso você esteja se perguntando o que eu tenho a ver com o tema do Enem desse ano, quem sou eu para falar sobre o tema do Enem deste ano? Eu sou publicitário formado há mais de 10 anos, trabalhei com marketing digital durante um bom tempo da minha vida, sou pós-graduando em marketing digital e me especializo em comportamento de consumidor e análise de pessoas. Então sim, o tema do Enem desse ano caiu como uma luva no meu colo e é por isso que eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu quero trazer uma ótica um pouquinho mais além do que um estudante de ensino médio poderia entender. E isso não quer dizer que eu vá trazer aqui uma redação do Enem. Não, eu quero trazer um aprofundamento um pouquinho maior sobre o assunto, talvez sobre o que vocês já tenham entendimento. Eu quero aprofundar um pouquinho mais para trazer essa ótica para vocês e mostrar que o buraco, quando o assunto é informação e manipulação de comportamento, o buraco é um pouquinho mais embaixo do que vocês estão imaginando. Então, quando o tema surgiu, para nós que não estávamos no Enem, obviamente o primeiro pensamento que veio foi: nossa, estão colocando por causa das fake news, por causa de WhatsApp, por causa de eleição do Brasil. Não, errado. Talvez o tema tenha sido escolhido, se for trazer eleição. O espectro da eleição brasileira pode até ser analisado, pode até ser utilizado, mas ele é muito, vai por mim, ele é até pífio e um tanto quanto significante quando a gente pensa no cenário macro, onde nós tivemos a grande crise do Facebook e a eleição do Donald Trump. Aí você vai falar: nossa, que a eleição do Donald Trump foi forjada. Não, gente, então, olha só, tá, vamos avaliar toda essa situação de manipulação de comportamento e controle de dados da internet. Vamos analisar um pouquinho mais de trás, tá? Em vez de a gente botar a lupa sobre um exemplo, vamos avaliar o comportamento como um todo. Uma coisa que vocês precisam entender: se você achar que você pode estar sendo manipulado por conta dos dados que você deixa na internet, eu tenho uma coisa pra te dizer: se você acha, você tá errado. Tenha certeza que você está sendo manipulado de uma forma ou de outra. Aí agora a gente precisa desromantizar um pouco esse termo manipulado, porque parece que existe uma entidade maligna por trás, usando todas as cordinhas para fazer você seguir um plano maquiavélico de dominação mundial. Não. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Você tá vendo esse vídeo porque eu manipulei o seu comportamento através de usabilidade de dados e algoritmos, usando as técnicas de SEO do YouTube. SEO, para quem não sabe, é Search Engine Optimization, que são técnicas, boas práticas para fazer com que conteúdos sejam melhores encontrados na internet. Então, por exemplo, eu usei uma thumbnail específica, com um título específico, com as palavras-chave específicas, uma descrição específica desse vídeo, sendo liberado em um dia específico, numa hora específica. E tudo isso com base em pesquisas e análises de dados que eu tenho acesso. Ou seja, isso são controles de dados para que eu manipule o seu comportamento e você veja o meu vídeo. Você já foi manipulado. Você tá vendo esse vídeo, você já foi manipulado. Mas tá vendo como não existe um plano maquiavélico por trás disso? Esse computador que você tá vendo, esse celular que você tá vendo, você foi manipulado para comprar ele. Acredite. E talvez muito antes de você, vamos dizer, se você tem, sei lá, um iPhone 7, muito antes de você pesquisar iPhone 7 na internet, a Apple já sabia que você queria comprar um iPhone 7. Ou então alguma loja que vende iPhone 7 já sabia, pelo menos em umas 2, 3 semanas antes de você pensar em fazer a primeira pesquisa sobre um iPhone 7, ele já sabia que você era um potencial consumidor. E aí você vai me perguntar, por que isso? Porque nós, como publicitários e mercadólogos, profissionais de marketing, principalmente profissionais de marketing digital, a nossa maior função é realmente manipular o seu comportamento para que o consumidor, para que o mercado, para que você que está assistindo, acabe seguindo um roteiro que a gente espera que você siga. E aí você pensa: nossa, como será que vocês conseguem fazer isso? Simples. Você na internet, não importa o que você faça, que você acha que você é o ninja da internet, você é um fantasma
Você não tem rede social nenhuma, você só usa a pesquisa da internet no modo anônimo e que você não loga em lugar nenhum. Você acha que você é o ninja, o fantasma. Não importa o que você faça, você deixa um rastro digital. Um rastro de comportamentos, um rastro de interesses, um rastro de opiniões, um rastro de coisas que você gosta, coisas que você desgosta, lugares que você vai, pessoas com quem você conversa, sua idade, seus valores, seus interesses. Você deixa esse rastro pela internet inteira. Se você carrega o seu celular para onde você for, você vai deixar um rastro, você vai deixar um rastro de GPS, você vai tirar uma foto, por exemplo, experimenta o seguinte, pega uma foto muito antiga, pega uma foto de uns 2 anos atrás, que você tirou em alguma viagem que você fez para fora do seu estado, e publica no seu Instagram, com o GPS ligado. Ele automaticamente vai sugerir para você que você marque o lugar da viagem, não o lugar onde você está, porque o Instagram sabe que aquela foto foi tirada em tal lugar. Então você vai deixando esse rastro por diversos lugares. E aí você vai falar, não, Michael, eu sei, é real, é verdade. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre fraldas. Na mesma hora apareceu fralda pra mim no Facebook, apareceu fralda, apareceu propaganda de fralda no Instagram também. É isso aí, eu desvendei tudo. Meu jovem, ok, você tá certo nisso. Realmente, existem os algoritmos, por exemplo, se você digitou fralda no Google, as lojas que vendem fralda online, que estão fazendo anúncios, eles conseguem traçar e segmentar os algoritmos das campanhas publicitárias dele para que sejam direcionados para pessoas que pesquisaram por fraldas. Mas isso é uma pontinha do iceberg. Por quê? Mesmo antes de entrar essa coisa de marketing digital, mesmo antes de entrar essa coisa de publicações patrocinadas em redes sociais, em Google AdWords e todas essas coisas, mesmo antes disso, existe uma coisa chamada comportamento do consumidor. E não acredite quando eu digo, por mais que você ache que você é único, especial, não existe nenhuma pessoa com um comportamento igual ao seu, em partes você está certo. Você como indivíduo, você é único, especial, não existe ninguém igual a você. Mas você é assim porque você é uma composição de diversos nichos, você é um quebra-cabeça de diversos nichos, de diversos segmentos. E aí esse quebra-cabeça num todo, ele é único. Mas separadamente você faz parte de diversos nichos de pessoas que pensam igual a você. Na hora que você fala, não, eu gosto de pão queimado com ketchup. Não existe nenhuma pessoa da minha idade que goste de pão queimado com ketchup e goste de assistir anime. Realmente, talvez não. Mas, na parte de gostar de pão queimado com ketchup, você tem uma caralhada, você tem uma série de pessoas que se comportam igual a você. Elas podem não ter a sua idade nem gostar de anime. Tá entendendo? Mas na parte de gostar do pão queimado com ketchup, você tá inserido num grupo. E esse grupo, ele tem um comportamento padrão, ele tem pensamento padrão, ele tem um discurso padrão, que a partir do momento que a gente faz uma pesquisa, que nós publicitários, a gente, gerentes de marketing, coordenador de marketing, donos de empresas, diretores, quando a gente faz pesquisas, a gente descobre exatamente quais são os comportamentos desse grupo, quais são os valores, o que eles acreditam, o que eles não gostam de ouvir, o que eles gostam de ouvir, quais são as dores desse grupo, como ser efetivo em falar com esse grupo. Tá entendendo? Ok. Então isso existe muito antes de marketing digital. Isso é comportamento do consumidor analisado. E aí você tem várias e várias vertentes de como estudar comportamento do consumidor. Eu, por exemplo, gosto muito de abordar o behaviorismo, que é o estudo do comportamento mesmo, o comportamento por base de, assim, sendo bem simplório, na base de que o comportamento é formado em punições e recompensas. Eu gosto muito de aplicar o behaviorismo na hora de estudar comportamento do consumidor. A partir do momento que você deixa esse rastro digital por todos os lugares que você vai, você vai dando cada vez informações mais profundas e mais ricas sobre você. E as empresas, hoje nós temos grandíssimas empresas que são capazes de fazer pesquisas que você ficaria incrivelmente chocado. Por exemplo, talvez você tenha reparado que as propagandas que vêm atrás dos maços de cigarro, elas mudaram. Antes tinha aquela coisa do feto, essas coisas, e elas mudaram. Em tese, elas ficaram um pouco mais impactantes. Como eles chegaram à conclusão de que eles precisavam mudar aquilo ali?
Eles chegaram... primeiro eles fizeram uma pesquisa que a gente chama de uma pesquisa verbal com pessoas e pergunta, você é fumante? A pessoa, sou fumante. O que você pensa quando você vê essa foto? Aí eu mostrava, por exemplo, a foto do jarrinho com o feto pra pessoa. E a pessoa dizia o seguinte, nossa, isso me deixa isso me deixa enojado, isso me deixa triste. Aí o pesquisador perguntava, isso faz com que você tenha menos vontade de fumar? Aí a pessoa respondia, claro que deixa, tal. Eu até deixei de comprar um cigarro hoje por causa disso. Ok, a pessoa deu essa informação. A pesquisa da pessoa estava lá com essa informação. E aí depois, um outro instituto de pesquisa, eu não lembro se foi o mesmo ou foi outro, mas tá bom. Chamaram essas mesmas pessoas que responderam essas coisas e fizeram as seguintes perguntas, fizeram as mesmas perguntas, só que dessa vez eles estavam sendo mapeados neurologicamente. E aí, quando eles perguntavam, o que você sente quando você vê essa foto aqui? Automaticamente esse mapeamento que estava sendo feito do cérebro da pessoa mostrava que acendiam os neurônios ligados à vontade, ao consumo, ao impulso, ao vício, sabe? Eram esses neurônios que acendiam. Então a pessoa, mesmo ela dizendo que ela ficava repugnada, que ela ficava enojada vendo aquilo, ela sentia vontade de fumar. Então eles entenderam, isso aqui não tá mais funcionando, a gente precisa mudar. Isso partindo do princípio que realmente a indústria do cigarro queira que as pessoas fumem menos. A gente sabe que não, mas enfim, outro assunto para outro vídeo. Vocês estão entendendo o nível de pesquisa que conseguimos chegar hoje? A gente consegue desenvolver pesquisas a nível de neuromarketing. Neuromarketing são conceitos da neurociência aplicado para o marketing, como o nome mesmo diz. E, por exemplo, ele mostra pra gente que nossas decisões, a grande minoria, quase nenhuma decisão que a gente toma, ela é racional. Porque nós temos três partes do cérebro humano. O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. O neocórtex é responsável pela racionalização das coisas. Ele pega as informações mais complexas e ele trata elas. Deve ser, ok, eu tô entendendo o que está acontecendo aqui. Agora, as nossas tomadas de decisão, antes de chegar nessa parte, elas são tomadas no cérebro reptiliano, que é uma parte do cérebro responsável pela sua sobrevivência, por emoções primitivas, por ações primitivas, ou seja, fome, amor, tesão, ódio, medo, desejo de segurança, essas coisas, sabe? Então a sua decisão, quando você pensou assim, não, deixa eu racionalizar, quando você está começando a racionalizar por alguma decisão, ela já foi tomada no seu cérebro há muito tempo, tá? Ela já foi tomada. A sua racionalização é só você tentando encontrar justificativas para as vontades que você já está tendo. Então a partir do momento que a gente tem uma qualidade tão refinada de informações, de institutos de pesquisa e empresas tão grandes e tão potentes como Apple, Google, Facebook, Amazon, com a capacidade monetária de comprar essas pesquisas e comprar esses dados das pessoas, e eles vão comprar com o intuito de utilizar, o que vai acontecer é realmente a manipulação do seu comportamento. Só que aí a gente entra numa barreira um tanto quanto ética. Vamos dizer, eu já expliquei pra vocês aqui como o seu comportamento ele é manipulado, ok? Você deixa todos esses rastros, você mostra pra essas empresas, você mostra pra qualquer pessoa, qualquer empresa que compre alguma pesquisa de internet, que tenha acesso aos seus dados. Por exemplo, eu tenho acesso aos dados de vocês como um todo, né? Não individual, mas como um todo eu tenho acesso aos dados de vocês sobre o comportamento de vocês no meu canal. Então, com base nisso, eu faço... Então eu não precisei comprar pesquisa nenhuma. Se eu quiser comprar uma pesquisa, eu vou comprar, mas eu já tenho acesso aos dados de vocês, eu só preciso saber analisar eles. E aí você tem essas empresas que elas realmente podem comprar uns dados refinadíssimos pra cacete e a vontade e a necessidade de usá-los. Ok? Então a gente já vai em toda essa parte de incentivo ao consumismo. Você vai receber uma mensagem específica pra você, assertiva e efetiva pra caralho, que vai apitar o sininho lá do consumismo, é praticamente, deveria ser quase ilegal, de tão injusto que é. Você não tem a menor chance. Você não tem a menor chance nessa briga. Sabe? Que quando a mensagem chega, ela já te pega de calça curta, já te pega de guarda baixa. Aí você vai pensar, não, agora eu vou prestar atenção. Ok, agora você faz parte do nicho que presta atenção. Então, para esse nicho aqui, a mensagem tem que ser diferente. Não tem como escapar, brother. Acredite. Só que aí a gente chega em alguns níveis de manipulação de informação e manipulação de comportamento que são um tanto quanto... Eu não diria que são antiéticos, mas já chegaram no nível do debate. Por um exemplo, por causa do seu comportamento na internet, empresas como o Facebook são capazes de
com um certo índice altíssimo de exatidão, saber quando você vai começar a namorar, assim, umas 2, 3 semanas antes, ou alguns meses talvez, dependendo do seu nível de atuação na internet, e ele sabe exatamente com quem. A pergunta é, te avisa? Será que isso aí vai realmente mudar seu comportamento? Se você souber, talvez você comece a namorar antes, talvez você desista. Sai, mosca, caralho. Aí você pensa, tá, ok, é um problema, mas é um exemplo meio leve. Ok, agora, quando a gente chega no caso de, por exemplo, a gente tá falando de começar namoro, o Facebook também sabe quando você vai divorciar. O Facebook tem capacidade, o Facebook, o Google, ele tem capacidade de saber quando um marido tá traindo a esposa ou vice-versa. E aí, ele avisa? Ah, mas como ele sabe disso? Análise de dados, gente. Pura análise de dados. E aí a gente entra, se a gente pega um exemplo um pouquinho mais pesado ainda, que o Google tem uma capacidade de uma porcentagem altíssima de saber quem tem câncer antes mesmo que a pessoa saiba que ela tem câncer, por conta de análise de padrões, isso é pura estatística, gente. Análise de padrões. A pessoa, análise do comportamento, que geralmente pessoas que vêm a ter câncer daqui a 3 meses antes elas começam a fazer certos tipos de comportamento na internet. 80, vamos dizer assim, eu não lembro a porcentagem direito, mas vamos botar uma porcentagem fictícia que é mais ou menos nessa proporção. 86% das pessoas que têm câncer daqui a 3 meses antes começam a fazer essas pesquisas e irem para tais lugares. E aí, se uma pessoa começar a ter esse comportamento, o Google olha assim, ih, caralho, talvez essa pessoa daqui a 3 meses vai ter câncer. E aí? O Google avisa, mano? O Google vai te avisar que que essa pessoa vai ter câncer? Porque ela pode ser os 14%, mas a probabilidade maior dela ser os 86%. Mas o Google não é médico. E aí? É esse tipo de manipulação de comportamento que a gente deve se preocupar. Existe um autor futurista chamado Alvin Toffler, que ele criou o conceito das 3 ondas. E lá na década de 50, 60, ele já deu alguns conceitos pra gente, que já deu a entender que hoje nós viveríamos a 4ª onda, a era da informação. Então essas ondas, elas são as revoluções industriais, né? As revoluções mercadológicas da raça humana. E que hoje nós viveremos a era da informação. E é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos vivendo a era da informação, onde as suas informações estão espalhadas por aí e essas informações são os bens mais valiosos que existem hoje. Você não paga nada pelo Instagram, você não paga nada pelo Facebook, você não paga nada pelo WhatsApp, você não paga nada pelo Twitter. Como essas empresas são algumas das empresas mais valiosas do mundo? Simples, eles têm os seus dados. Seus dados são uma moeda valiosíssima para qualquer mercado. Empresas grandes como a P&G, elas pagam bilhões ao Facebook para eles entregarem uma pesquisa personalizada com dados de vocês que vocês não fariam ideia, sabe? Dados que, se vocês souberem, vai dar medo de saber que eles têm essa informação. O que você imaginar que você faz, provavelmente alguma empresa grande da internet, vamos pegar esses 4 exemplos que eu dei, Apple, Amazon, Facebook, Google, provavelmente alguma dessas empresas sabe com exatidão tudo que você faz, tudo que você gosta, tudo que você não gosta. E quando eu digo tudo, tá? Tudo. Sabe aquele negócio, sabe as coisas que você só pesquisa no modo anônimo do Google? O Google sabe. E aí, como é que a gente pode como eu disse, o cenário político americano, brasileiro agora também, como é que ele se insere nesse cenário, nesse aspecto, nesse espectro? Com essas informações que vocês têm, com essas informações que vocês deixam, que essas empresas têm, eles conseguem montar campanhas personalizadas para cada nicho de pessoa. E aí vem as fake news. Eu não tô falando do presidente eleito Bolsonaro ou do Haddad, ou não sei quem, foda-se. Eu tô falando, fake news existiu nessa campanha, tanto brasileira quanto americana, baseada em manipulação de comportamento através de análise de dados. Existiu, gente. Porque, por exemplo, uma fake news estúpida, vamos dizer assim, essa aqui é fictícia mesmo. Marina Silva pretende criar Wakanda brasileira, entendeu? Essa fake news não chegaria pra mim, porque eles entendem, no meu tipo de comportamento, enviar essa campanha pra mim não surtiria efeito. Mas eles têm um nicho que mandaram notícia sobre Marina Silva criando Wakanda brasileira, funcionaria. E aí existe uma discussão. Isso não é ético, mas é proibido? É ilegal?
é muito fluido a ideia de que se é ilegal, se é legal, é fluido ainda. Porque é um terreno muito novo e é um terreno meio incontrolável. Uma coisa que eu digo com certeza pra vocês é: esse não é mais o futuro. Esse é o presente. Vocês estão vivendo nesta era da informação. Vocês estão vivendo na era de deixar rastros digitais e que vocês estão dizendo para as empresas exatamente como vocês se comportam e o que eles precisam fazer para manipular o seu comportamento. Vocês estão dizendo. E absolutamente nada, e aí eu tenho as más notícias para vocês, nada que vocês fizerem vai mudar isso. É daqui para cima. O Herman Bryant, quando ele criou o livro da Quarta Onda, ele abriu precedentes para a gente poder imaginar coisas como inteligências artificiais servindo como médicos clínicos gerais. Isso só não acontece hoje por conta de barreiras éticas. Capacidade tecnológica nós já temos, tá? Então, as coisas que a gente está enfrentando de barreiras são éticas. Então, a partir de agora, a batalha, a discussão não é mais no campo do será que se consegue? Será que vai chegar nesse ponto? Não. É será que pode? Porque conseguir a gente já consegue. Agora, será que pode? Será que deve? Será que não é perigoso? Será que botar uma barreira talvez não seja um atraso? Esse é o debate. E aí, como esse é o debate, eu quero a opinião de vocês nos comentários. Beleza? Deixa aqui embaixo o que você acha, o que você achou sobre isso. Se você fez a redação do Enem, espero que isso tenha aprofundado um pouco mais os seus conhecimentos sobre o assunto. Como eu disse, eu não comentei a redação em si. Isso aí cabe a vocês, etc. Eu estou trazendo um espectro um pouco mais aprofundado do mercado de marketing digital, análise de dados e manipulação de comportamento. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.